Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos responder a pergunta do José e vai ser interessante. O José perguntou o seguinte, o Dr. Larry Ribeiro tem QI elevado na sua concepção? Então vamos lá. Vamos deixar duas coisas claras aqui. Número 1, eu não vou falar se o Dr. Larry Ribeiro tem QI alto ou não, mas eu vou dizer que entre todas as pessoas que eu conheço, ele está entre as 5 pessoas mais inteligentes que eu conheço. 5. Ou seja, tipo assim, tá lá em cima, certo? Não só porque ele é um médico experiente, inteligente, que já passou pela indústria farmacêutica, publicou dezenas de artigos em revistas revisadas por pares internacionais, porque ele é um mega médico, tem um índice Larry Ribeiro, o nome dele, nada disso. Não, mas principalmente porque ele tem uma série de livros, né? Principalmente tem alguns livros específicos, não um, mas vários, de empreendedorismo que eu gosto muito, certo? Me ajudou bastante quando eu estava começando a empreender. Então assim, aprendi muito com o Dr. Larry Ribeiro, só tenho a agradecer. E, como eu disse, na prática a gente vê que ele é um cara bem sucedido. Ele tem uma família bonita, vários filhos, netos, foi bem sucedido pessoalmente, de forma familiar também, de forma profissional, de forma financeira, é um cara pleno, né? Então, se alguém perguntasse assim, qual que é o QI do Dr. Ribeiro elevado? Eu diria o seguinte, o Dr. Ribeiro é um cara pleno, ele conseguiu atingir a plenitude em várias áreas da vida, certo? Então ele é um exemplo de pessoa, obviamente, certo? Mas QI é uma palavra muito grosseira, é uma palavra meio complicada. Por quê? Vamos lá, a gente vai analisar aqui uns artigos hoje para falar sobre esse assunto. E o primeiro que a gente vai analisar é este aqui. Deixa eu ver onde que eu encontro isto aqui. Está aqui, pronto. Olha só, ele é um artigo grande, certo? E ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre, principalmente, o quê? A origem eugênica dos testes de QI. Ou seja, o teste de QI, da forma como a gente conhece, ele está muito vinculado à eugenia, certo? Porque você quer medir a inteligência de uma pessoa. Então, assim, quando eu falo que o Dr. Larry Ribeiro é inteligente, significa o seguinte, ele estudou pra caramba, ele se esforçou pra caramba, ele ganhou experiência pra caramba, conversou com muitas pessoas, ele adquiriu inteligência ao longo do tempo. Isso é uma coisa que eu admiro, certo? Quando a gente fala de teste de QI, é um pouco diferente. O QI, ele está medindo, de certa forma, a inteligência genética de uma pessoa, certo? Só que essa inteligência genética aí já se mostrou meio que uma fraude nessa questão de picos de inteligência. Mais ou menos a inteligência de todo mundo varia numa média, certo? Beleza. Quando você vai usar um teste QI, você acaba utilizando itens culturais que, em geral, são itens que determinados grupos vão se dar bem e você vai falar o seguinte, aquele grupo é mais inteligente que o outro, isso não é legal, certo? Então, assim, o teste QI, como a gente conhece, ele foi muito mais, assim, como uma ferramenta dos eugenistas, né? E a gente vai ler esse trabalho hoje. Esse trabalho, deixa eu ver onde que eu coloquei ele. Está bem aqui, Deixa eu ver, tirar este aqui daqui. Deixa eu tirar este, colocar este. É o mesmo trabalho, só que está traduzido aqui, certo? Eu pude grifar algumas coisas aqui para a gente discutir. Então vamos lá. Então, as origens eugênicas dos testes de QI. Implicações para o litígio pós-Atkins. Esse pós-Atkins é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, questão jurídica, a gente não vai entrar no caso aqui, mas foi um divisor de águas importante e levou em conta um pouco disso, dessa questão da inteligência. Mas vamos analisar aqui o trabalho em si. Diz assim, durante o início e meados do século XX, a pseudociência da eugenia ganhou popularidade entre as elites de toda a Europa Ocidental e Estados Unidos. Eu não sei porque esses caras se chamam de pseudociência, se estava inserido dentro da ciência, tinha revistas científicas revisadas por pares do assunto, certo? Era muito bem visto. Inclusive, até hoje, várias avenidas em volta da Universidade de São Paulo têm nome de eugenista. Então eu não sei porque eles chamam de pseudociência. Porque se fosse pseudociência, eles deveriam trocar o nome dessas avenidas, não é verdade? Mas eles não vão trocar. Por quê? Porque faz parte da ciência, certo? E a gente, depois que a gente lê esse artigo aí, alguns trechos dele, a gente vai ver um dos caras aí, que foi o cara que cunhou que o brasileiro tem QI 83, por exemplo, certo? A gente vai ver o livro dele, o que ele falou e tudo mais. E ele falava, não, genética nos dias de hoje, a bioengenharia lá, a biogenética, sei lá o que ele está falando lá, a gente vai ler direitinho, ele vai falar, a eugenia voltando, ele está falando isso,
certo? Então vamos analisar isso aqui juntos. Então, pseudociência é uma ova, certo? Ela faz parte da ciência. A ciência, ela é toda completa, repleta, cheia, recheada de pseudociência. Então, na verdade, a ciência de hoje ela é 100% quase pseudociência. Eu não estou falando das engenharias, obviamente. Eu não estou falando matemática. Eu estou falando dessas teorias que tem aí darwinismo, que todo mundo aceita, idade da Terra, que todo mundo aceita. Isso é pseudociência na caruda, certo? Porque a partir do momento que você usou um dogma qualquer, ela é pseudociência, acabou. Mas se todo o complexo da ciência considera que isso é verdadeiro, então tudo faz parte da mesma pseudociência, certo? E a eugenia fazia parte da pseudociência que existe hoje nas universidades, que agora eles resolveram, não, isso aqui todo mundo viu que é pseudociência, porque morreu não sei quantas milhões de pessoas, então é melhor a gente, tipo assim, desassociar o nosso amiguinho ali para não parecer feio. Os caras são safados. Mas vamos lá. Todos os fascistas, tanto os fascistas como os progressistas, encontraram conforto na promessa da criação humana regulamentada no meio do caos demográfico, da industrialização e urbanização, né, que estava acontecendo no Ocidente. Então, especialmente nos Estados Unidos, uma inundação maciça de novos imigrantes levou a apelos à política de, abre aspas, purificação da raça, certo? Tais como restrições ao casamento, esterilização forçada, que até hoje acontece em alguns países, certo? Então, para o quê? Para proteger o quê? Os bem-nascidos, né? Da degradação genética. Bom, os considerados bem-nascidos eram quase exclusivamente da classe alta e de ascendência nórdica. Anota aí, nórdica. Sabe os arianos? Pois bem. Bom, aquelas pessoas que o bigodinho lá na Alemanha nazista falava que era o povo ariano, não sei o que e tal. Pois é. A validação eugênica das hierarquias sociais e das classes existentes funcionou de uma forma aí, né, aqui diz tautologicamente, não sei o significado da palavra, mas deve ser alguma coisa aí, né, rotineira. Os grupos étnicos privilegiados eram considerados talentosos por natureza e biologicamente avançados. Nesse sentido, o conceituado estudioso, especialista em educação da Universidade de Chicago, John Franklin Bobbitt, comentou a elite do norte da Europa o seguinte, abre aspas, é preciso admitir a elevada pureza de seu sangue e a sua elevada média de sanidade, solidez e força. Vocês são demais. Pode, meu. Da supremacia genética, propaganda sobre a rúbrica acadêmica da inteligência e do caráter hereditário. E isso ecoou pelas câmeras e eco da academia de ambos os lados do Atlântico, não, com surpreendente pouca resistência. Então a academia propagou isso, né, as universidades. Pois bem. Vamos a um ponto aqui antes da gente continuar. Primeira coisa, vamos supor que você pegue um guerreiro Maasai da Tanzânia, certo? E você vai comparar com, deixa eu pensar aqui, um trabalhador de escritório que trabalha com computador em Londres, certo? Quem é mais inteligente? O guerreiro Maasai ou o cara lá em Londres que não planta nem a própria comida? Muito simples. A gente pega o cara de Londres, certo? Com toda a inteligência dele, certo? Sem o computador dele e coloca lá na posição do guerreiro Maasai na Tanzânia com os leões. E a gente pega o guerreiro Maasai e coloca no ar-condicionado sentado na frente de um computador. Provavelmente o guerreiro Maasai não vai fazer grandes coisas na frente do computador, certo? Porque não recebeu treinamento. Mas ele vai ficar vivo. Já o cara que está lá no lugar dele já vai estar morto, certo? Porque com aquela lancinha que o guerreiro Maasai usa, eu não sei se ele vai conseguir espantar um leão. Se ele vai ter essa habilidade, porque ele não foi treinado. Então assim, o que é inteligência? Inteligência, ela está inserida dentro de um aspecto cultural. Obviamente, o guerreiro Maasai, dentro do grupo dele, ele tem vamos dizer assim, um padrão. E o cara de Londres lá tem outro padrão. Mas se você trocar eles de posição, você vai ver que com alguém vai dar merda. Ponto. Então você pode dizer que se o guerreiro Maasai não conseguir responder um teste QI, ele é menos inteligente do que o cara de Londres, que conseguiu responder ele perfeitamente? Óbvio que não, certo? Então já começou a dar para perceber que negócio de teste QI é meio, né, não funciona muito bem, certo? Mas tudo bem, vamos seguir aqui porque a gente vai ver a importância disso. Então, olha só. Ao longo do início da década de 1900, os eugenistas trabalharam para
conceber métodos objetivos de medição e quantificação das características valiosas, incluindo a inteligência, a fim de fundamentar a sua hipótese de vantagem genética nórdica. Algumas de suas experiências mais absurdas envolveram medir o crânio de crianças em idade escolar, analisando a simetria facial também de criminosos e desenho do dedo dos pés de prostitutas. Os eugenistas lutaram durante anos para produzir resultados convincentes, até que o advento da escala de inteligência de Alfred Binet, de 1909, deu origem a testes de inteligências padronizados, coloquialmente conhecidos então como teste de QI, certo? Armados com essa metodologia dita objetiva, eugenistas americanos apresentaram uma lógica do espantalho para testes em grande escala. Argumentaram que a sociedade precisava identificar, segregar ou separar e esterilizar os débeis mentais, entre aspas. Inicialmente definidos como aqueles com deficiências mentais, mas posteriormente alargado para incluir qualquer pessoa, abre aspas, inadequada, de baixa inteligência, caráter ou etnia. Pois bem, então, olha só, primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Quando eu falo assim, o Dr. Ribeiro é um cara inteligente, certo? É porque ele estudou muito. Provavelmente ele é um cara que tem uma inteligência também um pouco acima da média, mas é tudo assim, ó. É meio que flutua, não dá pra medir. Mas ele é um cara que usou isso de forma apropriada ao longo do tempo e se esforçou para isso. Ponto, ok? Quando a gente fala de QI, a gente está tentando dizer o seguinte, que tem pessoas que elas já nascem inteligentes, certo? Elas vão sempre ter uma inteligência acima da média, né? Então, olha, isso daí não dá para medir. Sinceramente, se você for tentar medir de qualquer forma, não dá para medir. Não dá. Você quer medir o tamanho da cabeça? Não dá, entendeu? Você quer medir o formato da cabeça? Não dá. Você quer medir por testes de perguntas e respostas? Não dá. Como eu já disse, se você pegar um Maasai, ele não vai conseguir responder algumas perguntas. Mas vai lá, fica no lugar do Maasai, dorme lá onde ele está dormindo lá, durante gerações, fica um mês lá para ver se você sobrevive. Então você não vai, certo? Como é que a gente pode falar, nos dias de hoje, que uma pessoa, não estou falando do Dr. Ribeiro, obviamente, estou falando geral, certo? O Dr. Ribeiro é um cara inteligente, muito inteligente. Como eu já disse, entre as 5 pessoas que eu mais considero assim, inteligentes de todo mundo que eu conheço. Mas, como é que você pode, nos dias de hoje, considerar as pessoas nas faculdades ou em qualquer lugar inteligentes se elas não sabem plantar um tomate? Fica difícil, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Em 1927, a retórica da eugenia, que condenava os débeis mentais, entre aspas, certo? Chegou ao mais alto tribunal do país, no caso Buck versus Bell. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos então manteve a esterilização involuntária de Carrie Buck, que era dita como uma imbecil. Então a mulher era dita como uma imbecil, os caras resolveram esterilizar na marra a mulher. Holmes, escrevendo para a maioria, declarou a célebre frase, abre aspas, é melhor para todo mundo se em vez de esperar executar descendentes degenerados pelo crime ou deixá-los morrer de fome pela sua imbecilidade, a sociedade pode impedir que os que são manifestadamente inaptos continuem com sua espécie. 3 gerações de imbecis são suficientes, fecha aspas. Né? Depois, é lógico, a corte mudou de opinião no caso Atkins, então teve uma inversão aí, mas naquela época, com a eugenia popular por aí, né, aconteceu isso. Bom, como sugerido acima, o teste QI desempenhou um papel central no movimento eugênico como uma palavra de ordem concebida para reafirmar a supremacia nórdica e estratificar a população em termos étnicos, raciais e de classes. Agora, a suposição agora desmentida de que a inteligência é estática, unilinear, inata e mensurável com precisão, né? Isso aí, então, no caso, foi desmentido. Então, de novo, o QI é uma forma de você medir uma inteligência como se ela fosse mais ou menos estática ou inata, ou seja, você recebeu geneticamente, certo? Então as pessoas que são burras não é porque elas tiveram uma escola péssima, o governo fez uma escola péssima, os professores não compareceram nas aulas, não é nada disso, não. É porque elas nasceram assim por causa da genética, entendeu? E os caras inteligentes não é porque eles tiveram alguma capacidade de aprender, vamos dizer assim, por vários motivos, por ter ficado em casa, ou por ter ido para uma boa escola, ou por ter tido apoio da mãe, do pai, etc. Não é por causa disso, mas é porque eles já nasceram geneticamente preparados. Então, assim, esse tipo de coisa eu não concordo. Por quê? Porque isso leva a raciocínios errados. E o cara que inventou isso, certo? Ele não fez isso com essa intenção e a gente já vai ver. Depois, é lógico, isso se popularizou com a intenção da eugenia, mas não antes.
né? Então, olha só, as origens eugênicas do teste de inteligência. Uma ciência de classificação. Ciência entre aspas, né? Convenientemente colocado entre aspas hoje, mas foi uma ciência muito forte no passado. Recente, tá? Menos de 100 anos atrás. Então, é o seguinte, a escala de inteligência de Alfred Binet, um protótipo do teste QI de Stanford Binet, foi concebida com o único propósito de identificar crianças francesas com deficiência no desenvolvimento para que pudessem receber aula extra na escola. Ou seja, você não está aprendendo direito, filho. Então, né, você não está indo bem, é um teste. E você não está indo bem, a gente vai dar mais atenção para você. Pronto, era para isso. Não era para medir a inteligência de uma pessoa. É para ver quem estava deficitário na matéria escolar. Parece justo, certo? A escala de Binet atribuiu às crianças uma idade mental com base numa comparação das suas competências com a das crianças com, abre aspas, funcionamento normal, fecha aspas. Binet alertou, o cara que inventou o assunto, alertou explicitamente contra a extrapolação perigosa e insustentável do seu trabalho, como a utilização dos seus testes para classificar crianças e adultos normais numa escala única e linear de inteligência imutável. O cara que inventou já falou assim, ó, não ousem, não é assim. É só pra gente ver se a criança está com déficit na escola, é só isso. Não é para ver quem é mais inteligente do que quem, não é isso, certo? Afinal de contas, você pode comparar, por exemplo, a inteligência que eu tenho musical com a do, por exemplo, do Almir Sater? É óbvio que não. O Almir Sater é muito mais inteligente em termos musicais do que eu, certo? Músicas lindas, inclusive. Então, não dá para comparar, percebe? Agora, talvez na hora de fazer uma continha, eu tenha mais habilidade do que o Almir Sater. Por quê? Porque eu nasci assim? Não, porque eu recebi treinamento para isso, pô. Então, vamos lá, vou continuar aqui. O notável eugenista americano Henry Goddard, ansioso por catalogar os americanos a essa escala, ignorou prontamente a advertência de Binet e traduziu os testes para o inglês e pressionou para a utilização generalizada. Bom, então, conhecido como o pai dos testes de inteligência nos Estados Unidos, esse Goddard usou uma perversão da escala de inteligência de Binet para classificar aqueles que considerava deficientes mentais em vários graus de incompetência mental, como os idiotas, os imbecis, que seriam analfabetos, e tem outro idiota aqui, foi alguma coisa da tradução. Mas esse último caso aqui é o idiota que, tipo assim, passa batido, tá? Para Goddard, os idiotas, ou aqueles com idades mentais entre 8 e os 12 anos, representavam a mais grave ameaça eugênica devido à sua facilidade com que podiam passar por parecerem normais e reproduzir-se. Tá. Os eugenistas dominaram o discurso acadêmico do seu tempo e cedo começaram a exercer um poder governativo significativo. Ou seja, já estavam dentro do governo. E pessoal, estou lendo essas partes aqui que são interessantes, mas vocês nem imaginam quando a gente chegar no cara que disse que os brasileiros têm QI 83. A gente vai chegar lá, vocês vão ficar impressionados, né? Morreu já, o cara já morreu recentemente e já deve estar lá com o chefe dele, né? Que tipo assim, bom, não importa. Continuando aqui. Em 1917, imediatamente após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o professor de Harvard, tipo assim, uma escola prestigiada, e presidente da Associação Americana de Psicologia, né, os psicólogos trabalham muito com essa coisa aqui, Robert Yerkes, reuniu os principais estudiosos eugenistas do país para trabalharem num projeto com o exército dos Estados Unidos. O grupo, conhecido coletivamente como Comitê de Exame Psicológico de Recrutas, decidiu desenvolver um teste de inteligência para distinguir entre os recrutas de baixa inteligência, que era destinado para a bucha de canhão, aqueles que vão na frente para ser mortos, certo? E os recrutas que poderiam servir de cargos de oficial de supervisão, aqueles que vão atrás. Então o cara pensou assim, bom, é mais fácil a gente fazer um teste todo mundo, coloca quem é menos inteligente na frente para morrer primeiro e deixa os mais inteligentes atrás. Sei. Então eles fizeram esse teste com 1,75 milhões de recrutas, né? E esses testes dependiam fortemente do conhecimento da cultura popular urbana da elite. Ou seja, os caras fizeram um teste que quem é da elite obviamente vai ter mais sucesso, né? Tudo bem. Bem como a proficiência na realização dos testes. Tudo bem.
Como seria de esperar, os resultados dos testes reescreveram a supremacia nórdica, dizendo que 89% de todos os afro-americanos e 47% de todos os brancos dos países do sul e do leste da Europa foram considerados idiotas, certo? Isto é, com um funcionamento mental inferior ao das crianças normais de 3 anos de idade. No entanto, apenas 0,2% dos recrutas de origem alemã testaram com um baixo QI. Então, ou seja, está falando aqui, 80 e poucos por cento do afro-americano testou com QI baixo. E o 0,2% dos nórdicos testaram com um QI baixo. Mas o teste é baseado na cultura de quem? Pois é. Então fica imaginando aí os safadinhos, essa ciência meio que orientada, né? Que nem aquela coisa que diz lá que o grego descobriu que a Terra era uma bola, né? Porque o Sol estava a milhões de quilômetros de distância. Como é que ele mediu a distância do Sol? Fica aí a dica, mas vamos lá. Além disso, a equipe de eugenistas de Yerkes lançou as bases para certas suposições que são feitas hoje sobre inteligência e os testes de inteligência. Número 1, as suposições dele. A inteligência estática. Tipo assim, não dá para você melhorar, tá? 2, pode ser medida com precisão. Tipo assim, aí é palhaçada mesmo. 3, é possível conceber um instrumento de teste capaz de remover camadas de coberturas políticas e socioeconômicas para revelar a verdadeira essência da inteligência. Ou seja, você pode fazer um teste que aí sim tem pessoas nos dias de hoje que dizem assim, não, a gente tira toda a cultura, a gente tira isso, aquilo, faz perguntas sobre sequências. E aí as perguntas sobre sequências não entendem tal coisa, então, né? Então coisa do tipo, tudo bem. Ou seja, de novo, um guerreiro Maasai não passaria no teste, na maioria das vezes. Mas eu pergunto para esses caras, se os Maasai fizerem um teste de inteligência, aonde é o seguinte, 1 mês na vida selvagem no meio da África, e quem passa tem que ir alto, e quem morre tem que ir baixo. A maioria dos ocidentais tem que ir baixo, percebe? Então assim, o fato de ter um dominante definindo o que é QI, já é um problema, certo? Tudo bem, então vamos continuar tentando entender isso. Essa inteligência essencial, número 4, essa inteligência essencial pode ser expressa como um único número ou com vários números. Não dá, como eu disse aqui, não dá para comparar a minha inteligência com a inteligência do Almir Sater em termos de música. Porque, tipo assim, eu não estudei música, certo? Mas ele estudou ou tem essa habilidade. Então, é lógico, ele tem muito mais habilidade naquilo, certo? Então, a gente pode dizer que, de certa forma, parece que ele desenvolveu uma inteligência grande naquilo, né? Então, será que isso é genético? Então, né? Tudo bem. Depois, 5. O propósito de medir essa inteligência essencial é permitir à sociedade identificar e promover os melhores e mais brilhantes entre nós. A verdade é que tal teste não existe. A inteligência é fluida, multifacetada, irredutível a um padrão numérico. Concordo 100%. Como eu disse, é multifacetada mesmo. Tem um cara que tem uma inteligência musical, outro tem inteligência em contra, outro tem inteligência oratória, outro tem inteligência em química, outro tem inteligência em caça, outro tem inteligência em produzir itens da terra. Não, mas isso são habilidades, você está confundindo com inteligência. Não estou confundindo. Tem pessoas que você vai lá, treina habilidade, por exemplo. Eu já tive muitas aulas de violão, pessoal. Eu não tenho menor habilidade e eu não tenho inteligência para isso, certo? Eu tento, não dá, não rola. Eu vou lá, coloco um CD, todo mundo agradece. Música de verdade agora. Então, assim, não dá. E se você for ver eu cantando, pior ainda. Então, não dá. Não é só habilidade. Você pode eu treino, não dá certo. Então, tipo assim, já desisti. Prefiro continuar com o que eu sei. Mas vamos lá. Então, ela é multifacetada. Sim, é verdade. Então, é redutível a um padrão numérico. Ao explorar, então, as pessoas com deficiência mental, os eugenistas americanos transformaram efetivamente um simples teste concebido para ajudar as crianças na idade escolar na França numa macabra experiência de triagem destinada a exterminar classes inteiras de seres humanos. Os seus colegas eugenistas na Alemanha devoraram cada pedacinho dos dados falsos recolhidos nos testes de inteligência do exército americano e levaram o movimento eugenista ao seu terrível, embora lógico, próximo passo. A partir do momento que você coloca na tese de uma pessoa o QI dela,
Fala assim, esse aqui eu passei no teste, sou melhor, etc. Tal, beleza. Você está colocando na testa das pessoas isso. A partir do momento que todo mundo tiver um rótulo com esse valor, qual que vai ser a tendência do governo? Vamos ajudar os caras que têm QI maior a se multiplicar. Vamos dificultar a vida dos caras que têm QI menor, certo? Vamos deixar eles mais na pobreza, porque daí eles vão ter mais dificuldade de se multiplicar, certo? É um passo lógico. A partir do momento que você está dizendo que algo existe, é real e vai funcionar, é óbvio, né? E foi isso que a Alemanha nazista fez, efetivamente, né? Olha só. Os eugenistas alemães pregavam que as pessoas com atraso mental eram, abre aspas, comedores inúteis, fecha aspas, consumidores indignos de recursos preciosos e finitos e poluidores do conjunto genético ariano. Um tanto mais secretamente, pelo menos no início, e incluiu com um grupo de alemães médicos, ou seja, de cientistas alemães, parteiras e burocratas, os nazis, vamos dizer assim, certo? Construíram um aparelho estatal eficiente para supervisionar a matança de rapazes e moças com deficiência mental e outras deficiências físicas, ou também desenvolvimento em centros de eutanásia como o Hadamar, ou seja, para fazer eutanásia, matar a pessoa que está viva, certo? Começaram com bebês, passaram para crianças pequenas e depois adolescentes e adultos. Em seguida, visaram os doentes crônicos, incluindo aqueles com senilidade, epilepsia ou paralisia resistente à terapia. Dava muito trabalho. Põe na câmera, né? Pois é, isso que eles faziam. Em breve, não cidadãos, como judeus e, abre aspas, ciganos, entre aspas, foram sacrificados nos centros. Mais de 100 mil pessoas foram massacradas em centros de eutanásia nazi. Esses foram hediondos precursores de Auschwitz, Treblinka e outros campos de concentração, nos quais várias centenas de milhares de, abre aspas, degenerados, fecha aspas, foram esterilizados em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a perseguição eugênica de pessoas com deficiência mental tomou um rumo diferente. Ideologicamente, muitos eugenistas americanos eram progressistas, de esquerda. Curioso, porque a ciência sempre está mais vinculada à esquerda, segundo os esquerdistas. Concordo, com certeza, é deles mesmo, é a carinha, olha só. E os caras de esquerda, eles apelavam para melhores habitações para os pobres, olha só. Leis de bem-estar infantil, melhores escolas, planejamento familiar, além de leis de eugenia e de esterilização, certo? Você pode morar bem. A gente só não quer que você se multiplique, entendeu? É isso que eles estavam falando. É isso. Os caras davam casa, mas não queriam o quê? Que a pessoa se multiplicasse. Dava escola, dá tudo de bom, mas tipo assim, multiplicar não, ok? Tipo assim, não ouse. Olha só que interessante. E aí continua aqui. Então eles gostavam além das leis de eugenia, de esterilização, segregação, certo? Pobre para um lado, rico para o outro. E restrição de casamento para doentes mentais e deficientes. Todos esses objetivos eram consistentes. Os eugenistas progressistas, ou seja, de esquerda, acreditavam que a vigilância estatal e o controle dos indesejáveis, né, geralmente pobres e oprimidos, era necessário para um bem maior. Não sabia que eles tinham essa visão, não. Que interessante esse artigo. Para esse efeito, enviaram exércitos de assistentes sociais para vasculhar os bairros de Lata e os campos à procura de pessoas com doenças mentais ou outras deficiências mentais para serem esterilizadas ou confinadas. Ah, bom, agora eu estou entendendo esse negócio de assistente social. Era para procurar as pessoas que tinham, como é que é? As pessoas com doenças mentais, né, ou deficiências mentais para serem esterilizadas. Ah, tá. Não sabia não, essa é novidade para mim. Dezenas de milhares de brancos pobres, imigrantes, afro-americanos e nativos americanos foram esterilizados contra sua vontade e muitas vezes sem o seu consentimento. Você não sabia? Nos dias de hoje, a gente está falando agora, nessa década. Eu posso colocar aí quais países estão esterilizando as pessoas involuntariamente sem elas saberem quando elas entram lá. Já tem, viu? Tem vídeo no YouTube, tem notícias da grande mídia mostrando aí quais países chamam o imigrante, aí tem que passar por uma triagem, toma uma injeçãozinha para esterilizar o cara e tá tudo beleza. A gente pode ver isso uma outra hora. Ainda acontece, mas tudo bem.
Dezenas de milhares, né, tiveram isso aí, esse problema. Muitos mais foram encerrados em instituições para impedir a propagação dos seus genes deficientes. Os eugenistas acreditavam numa ligação genética entre crime, pobreza e baixa inteligência, tentando agrupar os três numa categoria geral de degeneração. Margaret Sanger, eugenista assumida, feminista notável, e fundadora do Planned Parenthood, a clínica de aborto dos Estados Unidos, né, ou a rede de clínicas, declarou o seguinte num discurso. Aí ela vai falar aqui o que? Vamos ler rapidinho. A acusação mais grave que se pode fazer contra a benevolência moderna é a de que que essa encoraja a perpetuação dos deficientes, delinquentes e dependentes. Na verdade, a clínica de aborto Planned Parenthood não foi feita assim para os direitos das mulheres. Não, foi feito para os benefícios dos ricos. Para não ter delinquente no futuro, é só matar os filhos dos pobres. Mas a gente não pode fazer isso na caruda. Então, eles montaram as clínicas e o próprio pobre vai lá com as próprias pernas e faz, entendeu? São tão bons. Eles são tão bons. A hipocrisia é o nome do jogo, pessoal. Continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Aqui a gente termina. E eu quero mostrar para vocês uma outra coisa interessante que chega bem aqui. Richard Lynn, psicólogo evolucionista que declarou sua crença nos benefícios da eugenia, certo? Vamos ver o que esse cara tinha a falar. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho... Está bem aqui, pronto. Então, olha só. O progresso evolutivo significa a extinção dos menos competentes, disse ele. O pensar o contrário é mero sentimentalismo. Esse cara foi professor emérito de uma grande universidade. Depois acabaram tirando, né, esse título dele, porque nos dias de hoje ficou meio feio falar isso. Mas ele continuava falando até ele morrer recentemente, certo? Então diz assim, olha só. Esse cara ele fez dois livros, se não me engano, ou 3, né? Ele fez aqui, ó, Dysgenetics, a deterioração genética na população moderna, né? Por causa vamos dizer assim, da reprodução das pessoas mais com QI menor, na visão dele, certo? Ele fez esse livro aqui também, ó, Teste QI, né? O QI e a inequalidade global, certo? Já acreditou no globo, já vi quanto cara é inteligente, mas tudo bem. E nesses livros aí tem mais um, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, The Global Bell Curve, né? Desse mesmo cara, né? Raça, QI e inequalidade no mundo, certo? Foi esse cara, esse eugenista, safado, sem vergonha, a gente vai ver aqui o que ele fala, certo? Esse cara que é um representante da ciência moderna. A ciência moderna pode dizer que isso é pseudociência agora, mas 40 anos atrás não era pseudociência. O nome dos bastardos que fizeram isso aí continuam em volta das grandes universidades no Brasil, então não vem dizer que é pseudociência, certo? Porque se fosse pseudociência, vocês tiravam o nome desses caras das ruas, certo? Para deixar bem claro aqui. Eles não tiram, pelo contrário, são pessoas que são bem vistas na academia, então tipo assim, para de mentir para a população. Isso é a cara da ciência, certo? Os caras lá do bigodinho, os nazi, foram um dos caras que mais idolatraram ciência, todo mundo viu o que aconteceu no mundo, certo? Morreu um monte de gente por causa disso, de jeito terrível, certo? E esse cara aí foi o cara que disse que o brasileiro tem QI médio 83, certo? Vem desse cara. Vai dizer, tá vendo? Os brasileiros não são tão bons que nem a gente. Ah, é? Ah, não é tão bom? Libera o frangote aí lá no Rio de Janeiro. Põe lá no meio da favela do Alemão e vamos ver quanto tempo ele consegue viver num barraco lá. Vamos ver o teste de QI dele. Tipo assim, coloca no meio lá da savana africana e vamos ver quanto tempo ele consegue sobreviver lá. Pois é. No escritorinho dele, o QI dele pode até, vamos dizer assim, ser bem visto. Mas isso não mede a capacidade de pensamento humano. Então, tipo assim... Ok. E aí é lógico, né? Eles fazem questão ainda de medir o QI do macaco para depois o QI do macaco para comparar com o ser humano, para fazer aquelas comparações. Que é coisa de evolucionista, né? Que gosta dessas bosta aí. O macaco, o ser humano tem parente comum. O mico-leão dourado também tem parente comum, desse tamanho. Cada uma que a gente tem que ouvir. Mas vamos lá, vamos ver quem que é esse cara aqui, meu. É o obituário, né? O obituário, então, quer dizer, o cara já bateu as botas, né? Então não vai se incomodar do que a gente vai conversar aqui. Morreu aos 93 anos, né? Com muitas pessoas más, tiveram uma vida bem longa. É bom elas aproveitarem, porque elas vão ter uma vida eterna bem mais longa, certo? Tudo bem.
Então foi um psicólogo evolucionista cujo trabalho sobre influências genéticas e ambientais na inteligência e na raça e na sua crença no valor de seleção genética para melhorar a qualidade da população humana o levaram a ser descrito como um dos racistas científicos mais crus e desavergonhados que operam hoje. Né? E como um eugenista desavergonhado. A maioria do pessoal aí que gosta dessas coisas aí, tipo assim, tem um ladinho desse aí, mas não gosta de falar porque nos dias de hoje pega meio mal, né? Mas tudo bem, embora o racismo científico, né, a ideia de que há bases evolutivas para a disparidade de inteligência entre grupos raciais e sociais tenha sido amplamente desmascarado pela pesquisa acadêmica e tornado moralmente inaceitável após os horrores dos campos de extermínio nazistas, o programa de esterilização e extermínio de pessoas inaptas a doenças, a publicação então do livro The Bell Curve desse cara aí, em 1994, renovou o debate que vincula a inteligência à etnia e à classe social. É óbvio, pessoal, porque você vem medir a inteligência de uma pessoa, se não para fazer porcaria? Veja bem, muito simples. Vamos lá. Alguém precisa medir minha inteligência? Não. Não quero, nem quero saber qual que é a minha inteligência. O que eu sei eu dou resultado, certo? Tipo assim, tem o resultado financeiro, tem o resultado acadêmico, tem o resultado familiar, estou satisfeito. Beleza. Tem pessoas que não têm resultado. O que importa é o resultado. Para mim, o que importa é o meu resultado. Se eu tiver, vamos supor, outro dia veio um cara e falou assim, Afonso, deve ter um QI 80. O que seja. Imagina só. Se vamos supor que fosse. E daí? Certo? Sou bem sucedido, certo? Tenho família e companhia. É que nem de vez em quando eu falo alguma palavra errada em inglês, aparece algum professor de inglês assim. KKKK. O cara nem sabe falar inglês. Pois é. Com a porcaria de inglês que eu tenho, eu consigo fazer negócio. E você, filho? Tipo assim, que adianta, né, meu? Ai, cada uma, meu. As pessoas são doidas, elas não conseguem entender que resultado é diferente de teoria, entendeu? Prática é diferente de teoria. Tudo bem, aliás, teoria assim, sem aplicar não vale nada, certo? Teoria sem prática não vale nada. Prática sem teoria ainda é prática, certo? Então, tudo bem, entendido isso, continuando aqui. Deixa eu ver aqui. Os autores que citam os estudos psicométricos realizados por Lin para apoiar suas teorias argumentam que havia diferença de QI entre raças que eram, pelo menos em parte, genética e que o bem-estar social e outras políticas estavam diluindo a inteligência da população ao encorajar inadvertidamente mulheres com QI baixo a terem filhos. Vamos ao ponto aqui. Primeira coisa, não tem nada disso de a pessoa tem QI baixo e não vai ter um filho inteligente, não tem nada a ver com isso, certo? O que tem a ver na maioria das vezes é que as pessoas promíscuas, elas têm parasitas dentro delas e esses parasitas incentivam a promiscuidade, certo? E de tempos em tempos o certo é você fazer uma desparatização, pronto. E a promiscuidade atrapalha o desenvolvimento intelectual das pessoas, certo? Porque elas vão pensar em merda. Elas vão olhar a televisão e vão só ver uma bunda lá na televisão. Mesmo que esteja escondido entre 1000 pessoas, vai falar ali, certo? É pessoa promíscua. Então, isso atrapalha as pessoas. As pessoas vão gastar muito tempo vendo pornografia. As pessoas vão gastar muito tempo pensando em coisas que elas não têm condições de fazer. É como, por exemplo, assim, o cara não tem casa, o cara ainda não tem trabalho e o cara quer casar. Come on, certo? Primeiro, começa a trabalhar. Agora você tem renda, vai lá e aluga uma casinha. Conseguiu alugar uma casinha, tá tudo certo? Casa, beleza? Você deveria seguir uma ordem, um raciocínio lógico. Mas as pessoas, elas pulam etapas. Quando elas pulam etapas, às vezes elas acabam deixando de se desenvolver intelectualmente, porque agora tem que lidar com coisas que não estavam, né, não tão bem administradas. Tudo bem, e isso vem muito dos parasitas. Inclusive, em dezembro, pessoal, eu estou preparando, acho que eu já fiz 3 vídeos, já fiz 3 apresentações, tá? Vou deixar para dezembro, 3 apresentações sobre parasitas, mas eu acho que eu vou fazer umas 10, certo? Porque tem conteúdo pra caramba. E assim, para infelicidade do pessoal do Globo, em dezembro a gente vai ter uma série especial sobre Terra plana do ponto de vista bíblico. Tipo assim, eu indico todo mundo assistir e eu indico que quem assistir faça o download do vídeo, certo? Você sabe como é que as coisas funcionam. De tempos em tempos aparece uma muvuca aqui, uma horda de idiota pra tentar derrubar meus vídeos. E tipo assim, e vão ficar no privado mesmo. Então assim, você assistiu, você guarda. Tô falando pra você publicar no YouTube? Não.
Não, eu controlo os meus vídeos. Eu controlo quando eles estão públicos ou não, certo? Agora, não quero que ninguém reproduza os meus vídeos no YouTube, certo? Então, mas você pode fazer o download e guardar na sua casa. Vai ser uma obra-prima, ok? Não perca, dezembro. A gente tá agora já praticamente aí chegando novembro, certo? Novembro inteiro, dezembro, não perca, tá bom? A gente vai ter 3 séries talvez. Uma são 6 ou 7 vídeos sobre terra plana do ponto de vista bíblico. A gente vai ter um vídeo, que já está feito inclusive, sobre os documentos liberados do governo americano falando de terra plana. Um vídeo só. Eu acho que vou deixar para o final do mês. E a gente vai ter uma série sobre parasitas. E a gente vai falar um pouquinho sobre Néfilins, ok? Dezembro vai ser aquele mês assim para o pessoal do Globo começar a bater a cabeça na parede. Tipo assim, como fazer pessoas que acreditam o globaloide, como fazer o globaloide ter pesadelo? Tipo assim, já avisa ele com um mês de antecedência para ele sofrer. Tô brincando. Só uma piada, pô. A gente não pode perder a piada. Mas vamos lá. Continuando aqui. Então, tem várias coisas aqui, vocês podem ler, eu não vou ler tudo, mas vocês já entenderam a pegadinha do negócio, né? Olha só, o cara diz, esse eugenista diz assim, as pessoas usam a frase eugenia de porta dos fundos. Elas dizem que essa biotecnologia é uma eugenia entrando pelas portas do fundo. Aí ele disse assim, ó, ninguém chama isso de eugenia, mas sejamos realistas. Isso é eugenia, ele disse. Muitas pessoas acham que isso é eugenia e acham que é uma boa ideia. Ou seja, biotecnologia, a gente está falando de genética e companhia. Eugenia, sim. A gente está voltando à eugenia. Só que a eugenia, ela mudou de nome. Agora a gente pode chamar de biotecnologia, a gente pode chamar de genética, a gente pode chamar disso e daquilo, etc. Tal, certo? Mas é o mesmo negócio. Teve um tempo atrás, eu fiz uns vídeos aqui. Teve um tempo atrás que o governo federal no Brasil estava querendo montar laboratórios genéticos para, antes das pessoas casarem, verem o DNA delas para ver se o DNA é compatível, existe alguma chance de nascer criança com deficiência. Como é o nome disso? Eugenia. Certo? E eles falam, isso é pseudociência, mas a gente vai fazer porque é ciência. Tipo, não faz sentido nenhum que essas pessoas falam. A verdade é, muitas das coisas mais malignas desse mundo vieram através do que as pessoas chamam de ciência. E, de novo, não chame engenharia dessa ciência podre, ok? Engenharia é outra coisa. Engenharia vem de engenhar, de ter ideias, certo? É a fascinante arte de criar coisas que melhoram a vida humana. Biologia faz isso? Sorry, não faz, certo? A gente sabe que tem muitos progressos vindo da medicina, mas eugenia não é uma dessas coisas, tá bom? Não é positivo. Bom, dito tudo isso aqui, vamos voltar ao ponto inicial. A gente já viu aqui que o fulano aí, né, Balbal, já foi, né? Mas vamos voltar ao ponto inicial. Que eu tô reclamando assim. Tudo isso para responder a pergunta de uma linha, né, pessoal? Uma linha. Estamos a 43 minutos aqui para responder a pergunta de uma linha. Então, a pergunta diz ali, Dr. Ribeiro tem um QI elevado na sua concepção? Eu acho que essa questão de QI elevado, não. Essa questão de QI é complicada. Não está dentro, eu não quero ter essa palavra dentro do meu vocabulário. O fato é, o Dr. Ribeiro é um cara super inteligente, certo? Não creio que isso seja genético. Creio que isso seja pelo esforço dele, certo? É de certa forma, uma coisa que ele merece porque ele se esforçou pra caramba. E ele mesmo diz isso nos livros de empreendedorismo dele. Ou seja, não basta você ser inteligente ou aprender isso, aquilo. Você tem que ir além dos outros. E às vezes o além, pessoal, para quem tá lutando para abrir um negócio, às vezes é 1 centímetro de diferença. Às vezes o cara que ganhou o primeiro lugar num contrato de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, é um cara que ofereceu um preço 10 reais mais barato que você. Tipo assim, às vezes é muito pouco. Às vezes a diferença é pequena. Às vezes não, mas a gente tem que se esforçar e, sabe, tentar se superar. Né? Isso para todo mundo. E, obviamente, não dá para comparar um cara da Tanzânia com um cara da Inglaterra. E se me perguntarem assim, quem eu acho que é mais inteligente, eu vou dizer que é o cara que tem mais filhos. Tá bom? Ou seja, o cara da Tanzânia, obviamente, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Só pra vocês verem, eu gravei uma entrevista com um guerreiro Maasai uma vez, certo?
Uma hora eu vou colocar lá no Patreon essa entrevista, que agora eu preciso achar ela, porque já faz tempo. Mas eu gravei. E eu perguntei pra ele assim, quantas esposas um guerreiro Maasai tem? Ele falou, ao mínimo 2. Né? Eu falei, por que 2? Né? No mínimo, todos eles, né? Porque tem muito menos homem, né, do que mulher. Beleza. Aí eu perguntei, por que 2? Aí ele falou assim, por quê? Ele falou assim, eu saio pra caçar, fico um mês fora caçando, ou trabalhando em alguma coisa, e eu volto. Beleza, e se nesse um mês uma das minhas esposas morreu, a outra cuida. Agora, se eu tiver uma esposa só, o que acontece com as crianças? Elas morrem também? Boa. Cara inteligente. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. E lembre-se, tem o canal de empresário para empresário que eu estou divulgando. Link abaixo. Quer empreender? Vai lá, empreenda. Tome cuidado, empreender não é fácil, também não é para todo mundo, tipo assim, tem que ter estômago para isso, tá? Mas é algo interessante que você pode desenvolver aos pouquinhos. E eu não sei se quando vocês assistirem esse vídeo já vai estar pronto, mas eu agora, no momento que eu tô gravando, certo? Que é bem anterior ao que vocês vão assistir, eu vou estar fazendo um vídeo lá pro canal de empresário para empresário, que é assim, como abrir um negócio com R$500. Pô, Afonso, é impossível. Sei. A gente vai ver aí um caso de um cara que abriu um negócio real mesmo, eu acho que foi com $100, dá R$500, certo? E o cara agora está faturando alguns milhões de dólares, né? Então dá para fazer, só que precisa de esforço, precisa de disciplina. Então, vou dar algumas dicas lá, vamos ver se alguém se interessa. Mas link abaixo, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado a todos pela atenção, até mais.